Olá a todos, no vídeo de hoje vamos falar sobre a Copel, que chegou a subir 3% após Morgan Stanley elevar recomendação de neutro para compra, e iremos falar sobre quase metade da Faria Lima rejeita o governo Lula e déficit zero é missão impossível para 95% do mercado. Olá a todos, meu nome é Vitor Faustino, convido a todos aqueles que ainda não são inscritos que se inscrevam, deixem um like e fiquem à vontade na seção dos comentários. Então, pessoal, eu fiz um vídeo na semana passada, aliás, eu fiz um vídeo essa semana agora, onde eu falei que o BTG Pactual fez um relatório muito completo recomendando a compra da Copel. A Copel hoje ela está num status de praticamente máxima histórica. Ela apresentou nos últimos 5 anos uma rentabilidade altíssima, quando você olha aqui os últimos 5 anos. E por que ele está assim? Porque o pessoal colocou ordem na casa. A ação simplesmente saiu de R$ 1,39 e agora ela está em R$ 8,45. Então, ela apresentou uma valorização nos últimos 5 anos de 513%. E nesse relatório, alguns pontos o BTG ele fala sobre a Copel. O primeiro ponto é: a Copel ainda tem espaço para cortar muito mais gastos, porque a Copel ela era uma empresa pública, ela tinha cabide de empregos, então cabe muito mais cortes. Só lá na holding, os gastos com hold é 100 milhões com o pessoal. Eles falaram que de cara dá para cortar no mínimo 20%, ou seja, no mínimo 20 milhões. E hoje, o megawatt-hora, que está em R$ 69,00 o megawatt-hora, a previsão é que no final do ano que vem ele já esteja em 100, no ano de 2025, 120 e no ano de 2026, 150. Eu vou deixar aqui no card para vocês acompanharem esse vídeo. Mas lá a análise é completíssima. E a recomendação do Morgan Stanley veio após a recomendação do BTG Pactual, que fez um relatório simplesmente incrível. O Morgan Stanley elevou a recomendação para a ação da Copel de neutra para compra, ampliando também o seu preço-alvo de 9 para 12, exatamente igual ao BTG, tendo em vista que em sua avaliação, investidores ainda estão precificando a companhia como estatal. Eles estão querendo dizer o seguinte, galera, esse preço aqui é ela estatal. Se ela virar privada, esse preço sobe. Porque tem esse preço aqui barato, entre aspas, ele está compreendido nele o risco de se investir em uma empresa estatal, que a gente sabe que o risco é muito alto. É isso que eles estão dizendo. Mas também não é fácil, né, pessoal? Você pega aqui a máxima histórica, uma empresa que está muito próxima da máxima histórica. Não é fácil você chegar aqui e comprar. Eu, particularmente, sou uma pessoa que detesta fazer esse tipo de compra aqui, ó. Detesto fazer esse tipo de compra. Então, eu, no momento, dificilmente compraria a ação por esse preço. Porém, o Morgan Stanley dá essa recomendação, o BTG Pactual também dá essa recomendação e está muito bem fundamentada, pelo menos no relatório do BTG. Dando continuidade, analistas enxergam uma combinação de fatores de risco que impulsionam a avaliação extremamente baixa, particularmente perspectivas pessimistas para os preços de energia e a consideração dos limites do poder de voto em julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, que eles consideram aqui como fator de risco, né? Quanto ao fator de risco, pessimistas em relação ao preço da energia. A expectativa é que o preço da energia melhore. Como eu disse, 70 megawatt-hora até o final do ano, depois 120, 100, 120, 150. Então a expectativa é de melhorar. É como se a gente estivesse hoje numa mínima, tá? Aqui, dando continuidade, embora o Morgan tenha uma visibilidade limitada sobre quando tais eventos poderão ser resolvidos, o banco disse ter grande convicção de que as ações estão sendo cotadas em cenários não razoáveis, tendo em vista a capitalização bem-sucedida que permitiu a privatização da elétrica. É aquilo, né, pessoal? Eles falando, poxa, gente, esse cenário aqui, esse preço ele é não razoável. Vai lá então, compra no topo. Pessoal, vocês precisam ter em mente que preço importa muito e que comprar no topo aqui é um risco, tá? Essas pessoas, quando ficam fazendo esses exemplos de preço não importa, elas falam assim: foi feito esse estudo onde se você tivesse comprado uma ação todos os meses por 5 anos, a diferença de ter comprado a ação
no dia das mínimas e no dia que teve a maior máxima do mês, a diferença é quase irrisória no longo prazo. Mas eu te pergunto, você já comprou uma mesma ação pelo mesmo valor ou uma mesma quantidade por 5 anos seguidos? Você já fez isso? Tipo, beleza, a matemática é essa, a matemática está correta. Mas na prática, é isso que acontece? Não, não é isso que acontece. Então, preço importa sim. Dando continuidade. Copel, redução da alavancagem pode elevar a distribuição de dividendos. Aí eles falam aqui dessa distribuição dos dividendos, é porque assim, ó, se o EBITDA, se a dívida líquida sobre EBITDA tiver até 2,7, eles distribuem dividendos extraordinários. Porém, é preciso, não foi falado aqui em momento algum nessa reportagem da Infomoney, que estamos hoje em uma situação em que a Copel ela vai ter que fazer um investimento de 3,7 bilhões para a renovação das unidades hidrelétricas que ela tem, são 3, até 2053. E isso vai custar 3,7 bilhões, vai fazer com que esse dívida líquida EBITDA ele suba ainda mais. Então eles não colocaram isso aqui em momento algum. E lá na Copel é o seguinte, se o seu EBITDA for 2,7 é um valor, 1,5 é outro valor. Então, se a alavancagem estiver muito alta, pessoal, nem isso não vai ter. E outra coisa que eles não citaram aqui é que a Copel, ela tem uma cláusula lá que ela precisa fazer o seguinte, a sua depreciação, 2 vezes o valor da depreciação precisa ser investido. Então, aí é mais outra coisa que vai fazer o endividamento da empresa aumentar e que eles não consideraram aqui em momento algum. Tá parecendo quase que uma reportagem de compra. Porém, como eu vi a análise do relatório do BTG, que é extremamente completa, é bom que eu traga essa informação aqui para você, que os dividendos da Copel são pagos conforme o seu endividamento lá da dívida líquida sobre EBITDA. E vamos aqui para nossa próxima reportagem. Quase metade da Faria Lima rejeita o governo Lula e déficit zero é missão quase impossível para 95% do mercado. Faria Lima é engraçado, né? Poxa, os caras, quando saiu uma pesquisa que falava que o Lula estava na frente, as ações subiam, pá. E agora eles estão pessimistas. Eles queriam o quê, pessoal? O cara falou que iria se vingar, o cara falou que ia fazer um monte de coisa, e ele tem esse perfil gastador. Se ele tem um perfil gastador, eles queriam o quê? Déficit, superávit? Lógico que vai entender a lógica do pessoal, né? O pessoal, às vezes eles pensam só naquele ganho ali do momento, porque se tiver um pensamento de médio e longo prazo, sabe que a característica desse governo é essa, é uma característica de endividamento. Ah, mas é um endividamento para o pobre. Eu te pergunto, você pobre, o quanto a sua vida melhorou após o começo do governo Lula? A sua vida está melhor? Se estiver melhor, que bom. A rejeição ao governo Lula pelos profissionais do mercado voltou a subir junto com a percepção de que as metas do novo arcabouço fiscal dificilmente serão cumpridas. Atualmente, quase metade da Faria Lima se mostra pessimista com a gestão petista, já a avaliação positiva do governo caiu 8 pontos percentuais no período, de 20 para 12. E o Haddad, ele também vai mal, mas a piora do sentimento dos gestores não se limita apenas ao governo de Lula. A Faria Lima também perdeu parte do encanto com o trabalho do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Quem que se lembra da reportagem que o Haddad deu logo, acho que foi pouco antes dele ser considerado ministro da Economia, onde o pessoal pergunta para ele sobre a CVM e ele nem sabe o que é a CVM. Ele cometeu aquela gafe lá. Então, o cara que, quando assumiu, nem sabia o que é CVM, o que esperar de uma pessoa dessa, né? Eu já não esperava nada. Se foi surpresa para você, coloca aí nos comentários. Depois de ter avançado quase 40 pontos percentuais entre maio e julho, a avaliação positiva sobre o ministro despencou quase 20 pontos na leitura atual, de 65 para 46. Enquanto isso, na avaliação negativa sobre Haddad, cresceu 12 pontos no período, de 11 para 23. A opinião regular avançou 7 pontos, de 24 para 31. O problema não é só Lula e Haddad? Obviamente que o problema não é só Lula e Haddad. A gente vê um governo que está aumentando os gastos e que não está aumentando a receita de maneira proporcional, mesmo com todos esses aumentos de impostos, taxando até os pobres via taxação da Shen. Então,
Com todos esses gastos é difícil, né? Na visão dos gestores, a política econômica atual no Brasil também é um problema. Com isso, o número dos gestores que esperam melhora da economia nos próximos 12 meses despencou de 53 para 36, enquanto a proporção dos que prevêem piora subiu de 21 para 34. Eu quero que você coloque aí nos comentários o que você espera para os próximos 12 meses. Uma melhora ou uma piora? Coloque aí nos comentários. Olha, eu penso o seguinte, que você tem que estar muito... Você tem que fazer de tudo para zerar o seu endividamento, tem que fazer de tudo para ter uma reserva de emergência, porque não se sabe se as más expectativas que são jogadas nesse governo irão se cumprir. Se isso acontecer, haverá desemprego, haverá redução de salários, né, porque as pessoas serão desempregadas e assumirão novos empregos ganhando menos, e isso é um risco. Então, a minha recomendação para você é, primeiro, zere suas dívidas. Qual que é a ação da vez, Vitor? A ação da vez é você não ser um endividado. Depois de você não ser endividado, faça uma reserva. Pelo menos, antes de começar a investir, coloca ali pelo menos um mês de gasto. De 1 a 3 é o ideal. O ideal mesmo é 6 meses, mas faz ali uma reserva. Mas Vitor, mas eu quero investir. Beleza, então vai lá, coloca 50% do seu total que você investe, coloca em tesouro direto. Coloca em um local muito seguro para que você possa utilizar esse valor, se necessário, em um caso de emergência, como uma demissão ou como uma doença de algum familiar ou até doença sua. Déficit zero é quase impossível na visão de Faria Lima. Para 95% dos gestores, o governo Lula não conseguirá zerar o déficit primário no ano que vem. Então, pessoal, foram essas as notícias que eu trouxe que eu trouxe nesse vídeo. Eu falei lá da Copel, que teve a sua recomendação de compra agora pelo Morgan Stanley, de R$ 9,00 para 12 como preço-alvo, e falamos que o governo Lula está apresentando cada vez mais uma avaliação negativa por parte dos gestores. E o que isso impacta no seu bolso? Se os gestores de fato estão com uma avaliação negativa, eles tendem a não colocar o dinheiro nas empresas e sacar e resgatar o que já tem investido, fazendo com que os preços das ações seja jogado para baixo. Assim, as cotações diminuem e você perde dinheiro simplesmente porque o mercado não está confiante quanto ao governo. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Meu nome é Vitor Faustino, tamo junto e é só o começo.